Celso, evidentemente que nós vamos falar do seu papel, mas a gente gostaria de expor algumas das suas participações recentes aqui no WW e o que você tinha a dizer naquela ocasião a respeito principalmente do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que você disse a nós? Quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Celso, ainda nessa mesma entrevista, você, em várias ocasiões, você foi nosso convidado pela sua reputação como criminalista e professor. Você disse que não via qualquer problema na atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito dessa tentativa de golpe, ao contrário do que pensa Bolsonaro hoje, o seu cliente. Vamos ouvir, Celso, o que você disse na ocasião. Quero aproveitar o gancho, William, para dizer que, ao contrário da maioria dos meus colegas, eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu acho que seria melhor que o caso fosse julgado, pela envergadura do caso, fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. Nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era um golpe contra o Estado de Direito? Celso, por último, você nunca foi uma pessoa de se esconder no debate público brasileiro. Por exemplo, em 2020, você assinou um manifesto que foi publicado nos principais jornais do país. O título do manifesto era Basta. Dele participaram cerca de 700 operadores no campo do direito como você, no qual a gente lê a seguinte frase: Bolsonaro exerceu seu mandato para arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático. Hoje você é o advogado de defesa. Bom, boa noite a você e a todos. Eu até agradeço a pergunta, porque, em primeiro lugar, William, quando eu assumi esse caso, eu deixei absolutamente claro para todas as pessoas que eu não vou considerar fatos que eu entendi como graves como fatos que agora não seriam graves. Então, todas as manifestações que eu fiz a respeito do caso, eu fiz com base naquilo que estava disponível e continuo achando grave vários fatos que aconteceram, como, por exemplo, a questão que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que hoje eu estou numa outra condição de quem leu o processo. Então, eu me sinto, ao contrário do que estão tentando colocar em algumas partes da mídia, eu me sinto extremamente à vontade, porque hoje eu vi o processo, hoje eu li o processo e hoje eu verifiquei que não há um envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nas questões que estão apontadas pela PF. Vi mais, analisando os autos, que o sistema de perguntas feitos pela Polícia Federal é um sistema absolutamente inaceitável. Não houve um depoimento na Polícia Federal de nenhuma forma que diz o seguinte: o que aconteceu? Narre o que aconteceu na quadra. Testemunha narra aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que percebeu, aquilo que presenciou. Não, as perguntas são feitas da seguinte forma:
O senhor confirma isso, sim ou não? Respostas binárias. Depois de 4 sim ou 3 nãos, aí vem uma interpretação, aí sim deixa uma pessoa falar, depois que ela está comprometida com as respostas. Então, na verdade, eu me sinto muito à vontade, porque não há uma participação do presidente Bolsonaro, porque eu continuo entendendo da mesma forma, e o Supremo também entendeu que não há um impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu entendo que existem seríssimos problemas nesse inquérito, que vão desde da sua origem no inquérito das vacinas, até a questão da forma de perguntas e principalmente da questão de uma delação que eu também disse aqui, embora hoje não tenha sido colocado, que é uma delação absolutamente inaceitável. Então, isso Você também não mudei. Uma delação do CID. Sem dúvida, uma delação cujo delator questiona a espontaneidade. E eu quero dizer, William, porque você sempre lembrou disso, eu não sou contra a delação. Nunca fui contra a delação. Também me manifestei publicamente quando quase toda a comunidade jurídica criticou as delações na Lava Jato. Eu acho que a delação é um instrumento de defesa. Então, eu não critico o delator. Agora, quando um delator produz afirmações de que ele disse o que as autoridades queriam ouvir, que a polícia queria ouvir, e depois, nos 47 do segundo tempo, no final do inquérito, ele traz um fato que jamais foi trazido por ele, então ele omitiu. E aí isso é muito grave no sistema processual penal. Pelas informações que dispomos, a denúncia que está a cargo, que ele é o titular da ação penal, do Procurador-Geral da República, é considerada robusta e apoiada, sobretudo, nessas quase 1000 páginas que você já teve a oportunidade de ler, desse indiciamento feito pela Polícia Federal. O que você está dizendo para nós hoje é que uma robusta denúncia não se sustenta? Não, veja, depende da robusta denúncia contra quem? Né? Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Contra o ex-presidente Bolsonaro não se sustenta e basta que se veja a conclusão do próprio delegado de polícia. O delegado de polícia, a vida do presidente Bolsonaro foi absolutamente revistada. Foi uma verdadeira devassa de computadores, de telefones, etc. O que se pegou a respeito da questão do golpe? Absolutamente nada. O que tem no relatório, no indiciamento? Uma conjectura de que no Palácio do Planalto foi impresso um documento em que ele também estava no Palácio do Planalto, que fulano ou Beltrano passaram no Palácio da Alvorada, mas não tem nenhuma prova indiscutível, não tem absolutamente nenhuma evidência partida das investigações então, contra o presidente. Eu vou passar a palavra para meus colegas, vou só fazer um complemento à minha pergunta, que é o seguinte, Celso, você, por favor, me corrija se você julgar que eu esteja cometendo uma injustiça com seus raciocínios. Você teme um julgamento político, não um julgamento técnico, mas você mesmo, naquele manifesto Basta em 2020, fez um julgamento político, quando você disse que ele exerceu a presidência para arruinar os alicerces do nosso sistema democrático. William, acho que nós temos que separar duas coisas que são bastante distintas e eu tenho dito isso. Eu fiz manifestações, não só essa, fiz outra também na época da pandemia. Como uma pessoa, um professor, que eu sou, um advogado, emitindo opiniões políticas. Isso é um assunto. Outra coisa completamente diferente é a análise que se faz a respeito de um inquérito que eu fiz e que também mantenho na parte da gravidade, porque isso eu não escondi de ninguém, muito menos o presidente quando assumiu o caso. Mas o que eu estou tratando agora como advogado é a questão de um inquérito, como ele foi construído e quais as provas que existem nesse inquérito. É isso que eu estou colocando. Daniel. Celso, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui, por essa entrevista. Eu lhe faço um questionamento com o mais absoluto respeito, por favor, não entenda errado, mas que eu acho pertinente, acho necessário da gente abordar nessa conversa. Eu entendo que você, como um operador do direito, um advogado muito respeitado, já teve como clientes petistas que foram julgados no caso do Mensalão, lá atrás, nos anos 2000, 2010, e defendeu também empreiteiras que foram acusadas na Operação Lava Jato. Pois bem, uma coisa que pega muito ali entre os apoiadores de Jair Bolsonaro é que se entende que chicanas jurídicas foram suficientes e muito eficazes para livrar petistas que foram condenados no Mensalão e
perdoar ou diminuir as penas e as punições de empreiteiras acusadas no âmbito da Lava Jato. Não é exatamente perseguir essas mesmas chicanas jurídicas agora no caso de Jair Bolsonaro? Oi, Daniel. Bom, assim, eu não vou me ofender com a sua pergunta, mas eu só quero dizer o seguinte, eu tenho 34 anos de atuação profissional. Quando eu defendi nulidades, até no caso da Castelo de Areia, por exemplo, eu não considero isso uma chicana. O procedimento tem que ser cumprido de acordo com o Código de Processo Penal e a Constituição brasileira. Então, anular uma operação por conta de uma nulidade por falha do Estado não é uma chicana, é efetivamente exercer o direito de defesa. Então, o que eu fiz na minha vida... Eu jamais diria Desculpa. Eu jamais diria que o senhor está fazendo uma chicana jurídica, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, principalmente, entendem como chicanas jurídicas. Bom, mas eu agora tenho que responder por mim como advogado. Eu estou só dizendo que isso não é chicana, né? Quando uma operação é anulada porque baseada numa prova ilícita, a Constituição defende o processo legal, o devido processo legal com base em provas lícitas. Então, eu digo para você o seguinte, eu vou defender o presidente Bolsonaro, eu e os meus colegas, iremos defender o presidente Bolsonaro de acordo com as normas processuais vigentes no Brasil. Se tiver nulidade, nós vamos tentar nulidade. E eu acho que para o país virar a página, nós precisamos de um julgamento justo. Nós precisamos de um julgamento que respeite o direito de defesa. E isso significa o Supremo rever, inclusive, todos os atos da investigação, desde o início até o final, perpassando por tudo que contiver uma eventual denúncia. Tá isso, querido? Doutor Vilardi, eu vou seguir um pouco na linha do que disse o Daniel, trazendo um elemento aqui mais moral, porque há uma sensação de impunidade, principalmente para as pessoas que conseguem enxergar o ato, o crime, e assim foi no Mensalão, na Lava Jato e agora de novo com o ex-presidente Bolsonaro, mas são frustradas pelas falhas processuais. Então, existe uma percepção de que o crime foi cometido, de que a tentativa de golpe existiu, mas, ao mesmo tempo, uma repetição da história do erro do processo legal. Como é que o senhor trabalha com essa ambiguidade dessa percepção entre, para muita gente está óbvio que houve um crime cometido ali, é uma discussão entre o mérito e o processo, um pouco dentro do que o senhor está dizendo aqui, mas eu quero trazer um pouco essa percepção, de novo, de frustração, de enxergar que aquilo que estava muito claro de ter acontecido vai ser anulado por filigranas ou por questões processuais. Thaís, boa noite. Em primeiro lugar, é o que eu estou dizendo, eu não sei se vai ser anulado por uma questão de questões processuais. Eu acho, inclusive, que tem falhas processuais que podem anular o processo, não vou comentar isso hoje, mas acho que tem. E isso, eu entendo a sociedade que fica decepcionada porque um processo é anulado, porque não chega ao final, porque não julga o mérito. Agora, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não tenho medo do mérito. Eu acho que é possível ter uma defesa absolutamente contundente em relação ao mérito, porque eu já disse, não há nada contra o presidente Bolsonaro. Em segundo lugar, questionar a nulidade faz parte do jogo processual. Essa pergunta, que é sempre feita, e eu entendo, porque é uma pergunta, você está, na verdade, sendo aí a porta-voz da sociedade, ela tem que ser feita para as autoridades. Ela tem que ser feita para as autoridades. Então, esse caso, ele já começa errado. O presidente da República pode ser julgado por turma? Eu acho que não. É possível manter uma delação depois de o delator ter dito que não teve voluntariedade, de que ele disse que as autoridades queriam ouvir? Eu também acho que não. É possível manter uma delação depois de que o delator omite o que seria o principal fato da sua delação? Eu também acho que não. Mas essa responsabilidade, ela não pode ser colocada para a defesa, ela é das autoridades públicas. Agora, o que nós temos visto é que as autoridades brasileiras, infelizmente, pesa dizer, erram. E erram muito. Por isso que acontecem as anulações. As anulações acontecem por conta dos erros. E esses erros são das autoridades. E o que nós estamos verificando aqui, e eu espero que a comunidade jurídica não fique silente, porque eu não fiquei silente
nos momentos cruciais que nós passamos. Mas não é possível que nós tenhamos uma comunidade jurídica quietinha com as coisas que estão acontecendo. Todo mundo vai se indignar com o que aconteceu na Lava Jato. As prisões alongadas de Curitiba foi um tema. E as prisões alongadas daqui? Tem gente presa há 90 dias. As delações que foram questionadas. Que tipo de delação o processo penal democrático aceita? Então, nós temos que ter cuidado, por isso que eu estou dizendo. Para evitar essa frustração, é preciso que nós tenhamos um julgamento justo, observando todos os fatos e não gerando nulidades. Celso, por último, para a gente arredondar a nossa conversa aqui, a qual novamente agradecemos a sua disposição de participar. É inevitável que seja um julgamento político no sentido amplo da questão. Você mesmo participou do debate público e você mesmo expressou sua opinião política sobre a trajetória do seu agora cliente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que você foi escolhido pela reputação que você tem no campo dos operadores de direito como um criminalista muito experiente e bastante sagaz na utilização dos recursos à sua disposição, o que é legítimo. Você está preparado para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro politicamente? Eu estou preparado, me considero preparado. Eu estudei muito antes de assumir o caso. Mas, William, eu queria fazer uma pequena correção na sua observação, porque é o seguinte, é evidente que um julgamento de um presidente da República, num país polarizado como o nosso, ele tem uma repercussão política e você vai ter metade da população contra ou a favor. Eu disse isso, o Supremo, se ele julgar de um lado, ele vai ter metade do país contra. Se julgar do outro, também vai ter metade do país contra. Agora, uma questão é o julgamento, é a repercussão política. O julgamento não pode ser político. O julgamento tem que ser um julgamento técnico, porque nós temos Código de Processo Penal, nós temos Constituição, nós temos Código Penal, nós temos os princípios que norteiam a instrução processual. E isso é o que eu pretendo evitar. Isso vai ser o meu discurso doravante perene. O Supremo não pode fazer um julgamento político. O Supremo tem que fazer um julgamento técnico, como juízes imparciais que vão receber uma causa e vão efetivamente julgar de acordo com o processo. É claro que é difícil, porque o Supremo foi atacado no 8 de janeiro. E a instituição... Não pelo meu cliente, no dia 8, não no 8 de janeiro. Não no 8 de janeiro. Pois o seu cliente teve o Supremo como um dos principais alvos. Mas o que efetivamente deixou o Supremo em estado de choque foram os acontecimentos do 8 de janeiro. Mas o Supremo precisa, e eu também tinha dito isso, inclusive aqui nessa mesa, que agora é hora de serenidade. Não existe nenhum tipo de problema para impedir um julgamento técnico.